Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre combustão, né? Então nós iniciamos o vídeo definindo a reação de combustão como aquela reação química em que o combustível é oxidado e gerando uma grande quantidade de energia, tá? Oxidado é porque ele reage com o comburente, que é o oxigênio, né? Por isso que tem esse nome oxidado, né? Comburente também é chamado de oxidante. Então, é aquele agente que provoca oxidação ou combustão e que naturalmente o mais conhecido, né, como oxidante é o ar, porque o ar é o que está mais disponível para a gente e ele tem uma quantidade razoável de oxigênio, tá certo? Embora então só uma parte do ar que exerça de fato a função de comburente, mas o ar é que é o fluido utilizado aí, né, que é o nosso oxidante utilizado, né? Então, já como a gente está falando do ar e nós vamos encaminhar um estudo de combustão, é importante que a gente conheça a composição química do ar. E o ar atmosférico, basicamente, ele é composto por oxigênio, nitrogênio, argônio, dióxido de carbono, umidade, poluentes, né, que está escrito ali. Então, isso varia, não é algo fixo, né, pode variar de um lugar para o outro, mas existe um padrão que foi estabelecido pela International Joint Committee on Psychometric Data, o Comitê Internacional de Dados Psicométricos, e em que é desprezado constituintes com menor teor. Então, basicamente, são colocados os 4 constituintes que a gente está vendo ali, esses 4 aqui, né? Então, oxigênio, nitrogênio, argônio, dióxido de carbono, que a gente vê o peso molecular de cada um deles, né? E aqui, ou massa molecular, né, como queiram, e aqui nós temos a fração molar, né, ou fração volumétrica, tá? Então, molar e volumétrico são sinônimos, né, no sentido que eles correspondem ao mesmo número, né? Então, a gente em alguns momentos vai falar de fração mássica, em alguns momentos em fração volumétrica ou fração molar, né, aqui no curso. Então, oxigênio 20,95% de fração molar, 78,09 para o nitrogênio, 0,93 para o argônio e 0,03 para o dióxido de carbono, tá? No entanto, nas nossas contas aqui, envolvendo o ar, a gente não vai ficar toda hora utilizando essa composição química. Nós vamos dar uma simplificada ainda mais, né? Aplicações de engenharia geralmente envolvidas em cálculos de combustão, nós podemos considerar aí com pequenos erros ou com erros suportáveis, né, que a composição de ar seco pode ser representada por 21% de O2, oxigênio, e 79% de nitrogênio, né? Ou seja, apenas 2 constituintes, né? Então, em relação ao 20,95 e 78,09, a gente arredondou para 21 e 79 em base molar ou volumétrica, como eu já comentei, né? Então, a fração molar de oxigênio no ar pode ser aproximada por 0,21 e a de nitrogênio por 0,79, tá certo? Então, isso tem uma consequência muito importante para os nossos cálculos de combustão, porque para cada quilomol de oxigênio da molécula de O2 que eu estiver analisando nas nossas contas, no processo de combustão, para cada quilomol de O2 eu vou ter 0,79 dividido por 0,21, ou seja, 3,76 quilomol de N2. Tá? Então eu posso pensar da seguinte forma: se eu tiver 1 quilomol de ar, né, eu vou ter ali dentro uma parte que vai ser constituída de oxigênio e uma de nitrogênio, né? Eu vou ter 0,21 quilomol de O2 mais 0,21
79 kmol de N2. Tá? Se eu multiplicar essa equação toda por 4,76, né, eu vou ter 4,76 kmol de ar, vai me dar 1 kmol de O2 mais 3,76 kmol de N2, né? Que é o que está escrito aqui, ó, né? 1 kmol de O2 mais 3,76 kmol de N2 vai me dar 4,76 kmol de ar. Isso quer dizer que para cada quilomol que eu tiver injetando para fazer minha combustão, injetando 1 kmol para cada 1 kmol de oxigênio que eu estiver injetando na minha combustão, significa que eu estou injetando 4,76 kmol de ar. Por mais simples que isso pareça, isso é muito importante, isso pode nos enganar em algumas reações de combustão, se a gente não fizer essa consideração, né? Não considerar que 1 kmol de oxigênio é 1 kmol de ar. Não é. Não é, justamente porque eu tenho nitrogênio ali, eu tenho muito mais nitrogênio. Então eu tenho que pensar que eu vou precisar de muito mais ar do que eu preciso de oxigênio para minha combustão, né? Então eu vou estar entrando com conteúdo mássico, né? Inerte, bastante grande ali, né? E daí eu já entro nesse outro assunto aqui, ó. O que é esse conteúdo inerte? É o nitrogênio. Estou entrando com nitrogênio na minha reação de combustão, estou alimentando o ar para entrar em para fazer o combustível pegar fogo, né? Só que o nitrogênio ele é basicamente inerte, tá? Digo basicamente porque em algumas situações ele não é, né? Nós podemos ter algumas situações aí que ele vai reagir, formando NO3, por exemplo. Mas vamos considerar aqui que, via de regra, ele é praticamente inerte. O que acontece? Ele vai afetar ou não vai afetar a minha combustão, mesmo sendo inerte? Ele talvez não afete a combustão diretamente, né, porque não reage. Mas acontece aquela situação que nós já comentamos em outro vídeo, que é a questão de participar do processo de troca de calor. Tá? Então olha aqui o que eu estou mostrando nessa figura aqui embaixo. Ó. Tem um gráfico que eu mostro perdas de energia por quantidade de ar injetada na combustão. Se eu trabalho com quantidades de ar muito pequenas, veja que o gráfico aqui prevê que nós temos muitas perdas na combustão. Perdas porque eu deixo de queimar o combustível, né? Então eu tenho uma combustão incompleta. Eu vou estar formando aí, se eu tiver carbono, né? Combustível sólido, eu vou estar formando bastante monóxido de carbono e vou estar convertendo pouco disso em CO2. Então estou tirando pouco proveito do conteúdo térmico que eu tenho ali. Então por isso que é uma perda. Vou estar saindo com bastante conteúdo térmico que não está sendo aproveitado. Então daí o que a gente faz? Então eu vou colocar mais ar, né? Que eu estou com pouco ar. O problema na combustão nesse caso é o ar. Então eu vou botar mais ar, ou a falta de ar, né? Vou botar mais ar para melhorar aí a minha combustão. Então daí você vai lá e vai aumentando, 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 e atinge aqui um ponto que é o que a gente chama de ar teórico. Tá? O ar teórico acompanha essa linha tracejada. Essa linha tracejada ela chega a zero no ar teórico. Tá? E do ponto de vista teórico, se eu botasse mais ar, eu não eu não ia melhorar a minha combustão, né? Porque eu já atingi o que a gente chama de quantidade teórica de ar ou estequiométrica. Não? Então, do ponto de vista químico, eu tenho condições de fazer um balanceamento estequiométrico da minha equação e determinar qual que é a quantidade de ar que eu preciso para fazer uma combustão completa. Né? Essa é a quantidade de ar teórico, nós vamos ver detalhes mais à frente. Né?
Agora, o que acontece? Isso é a teoria, a química. Na prática, o que acontece? Quando eu boto essa quantidade de ar, eu percebo que eu não tenho a queima completa. A minha combustão acaba sendo incompleta. Porque a química ela não enxerga algo que é muito importante, que é a mistura do combustível com o ar. Né? Então eu acabo tendo que colocar mais ar para atender a minha combustão. Né? Então eu geralmente vou trabalhar com excesso de ar. Geralmente vou trabalhar, a gente vai fazer as contas lá na frente, geralmente nós vamos trabalhar com excesso de ar. E excesso de ar em relação ao teórico nem sempre vai garantir ainda que a gente tenha a combustão completa, tá? Mas nos aproxima, né? Então, colocando mais ar, trabalhando com mais ar, nós vamos melhorar. Então daí você pode pensar, pô, então toca ar aí indefinidamente, bota mais ar, bota mais ar. Só que o que acontece? Você começa a ter perdas por excesso de ar, que é o que está sendo mostrado nessa curva aqui, ó. Né? Que é justamente o fato de o ar, ou do nitrogênio, ser um meio participante na troca, né? Então, como o nitrogênio passa a ser um meio participante na troca térmica, ele acaba absorvendo o calor da combustão, que é um calor que poderia ir para aquecer as suas paredes d'água, digamos, numa caldeira aquatubular. Tá? Então isso significa que eu vou ter um ponto ótimo aqui de operação, né? Que certamente vai ser maior do que o ar teórico, quase que certeza que vai ser maior do que o ar teórico, mas não pode ser algo muito maior, né? Então existem até alguns números aí típicos, dependendo do combustível. Isso vai ser função do tipo de combustível, do tipo de caldeira que você está utilizando, né? Como é que você consegue promover essa mistura, tá? Bem, com relação a combustíveis e combustão, aqui é uma revisãozinha bastante simples, né? Do que é reagente, do que é produto. Então nós temos aqui uma equação estequiométrica. Esse aqui são os reagentes, que são aqui os que estão do lado esquerdo da minha combustão. Esse aqui são os produtos, né? Certo? Então, o reagente é aquilo que vai ser basicamente o combustível, mas o comburente, né? Que está só o O2. Do lado dos produtos é aquilo que é formado depois da combustão. O que eu preciso para que a minha combustão ocorra? Eu preciso que eu atinja a temperatura de ignição. Então, a gente falou um pouco disso quando falou de combustíveis. Ou seja, se eu simplesmente colocar um combustível agora no ar, né? Ele não vai entrar em ignição. Ainda bem, né? Tá certo? Isso significa que ele não está inflamável, formando vapor, né? A um ponto de ser inflamável e muito menos a ponto de entrar em autoignição, tá? Então a gente tem que promover o meio para que ele consiga entrar em autoignição. Senão ele não vai entrar em combustão, né? Não vai entrar numa combustão contínua. Então a temperatura de ignição tem a ver com a combustão contínua, né? Então aqui nós temos alguns valores para alguns combustíveis, né? Óleo combustível, diesel, gasolina, né? Gás natural. Então veja que a gasolina, ó, na faixa de 240, 280, temperatura de alta ignição. Se a gente comparar com a temperatura da ponto de fulgor da gasolina, né? Ela é muito baixa. Ou seja, a gasolina na temperatura ambiente ela é inflamável, tá certo? Mas ela precisa de uma temperatura maior para ela entrar em autoignição, tá? As reações químicas, elas devem ser balanceadas. Então nós vamos aqui, a partir de agora, falar bastante de reação química, de forma que elas satisfaçam o princípio da conservação da massa, né? Equação da conservação da massa, dos seus componentes. Então, o que eu vou preservar na hora de uma reação química? Eu preservo sempre a massa. Eu preservo a quantidade de massa de cada elemento. Eu não tenho como criar ou eu não tenho como sumir, né, com a quantidade de um elemento. Tá? Eu tenho que manter. Então, observe o que a gente está vendo aqui. Ó. Nós estamos vendo que
quilomol de carbono mais 1 quilomol de oxigênio me dá 1 quilomol de CO2. Tá certo? Mas 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1, né? Eu não posso simplesmente somar 1 mol com 1 mol, vai me dar 1 quilomol, né? Então eu não tenho aqui 2 mols de reagente não me dão 2 mols de produto, né? Ou 2 kmol de reagente não me dão 2 kmol de produto. O que eu conservo é a massa, então eu tenho 12 kg, porque para cada 1 kmol de carbono, né, a massa molecular do carbono é 12 kg por kmol. Então se eu tenho opa, deixa aqui, entenderam ali, né? De oxigênio é 32, né? Quilogramas para cada quilomol. Então, ao somar 12 com 32, me dá 44. E isso sim se mantém, né? Então, eu tenho os 12 kg de carbono que estão aqui vão estar aqui. E os 32 kg de oxigênio que estão aqui, dando origem a 44 kg de CO2. Tá? Então, isso é importante também na hora de balancear uma equação, que a gente vai estar equilibrando são as quantidades de massa, né? Tá certo? Nessa etapa, nós vamos então agora realizar o balanço estequiométrico. O que é o balanço estequiométrico? É o processo de determinação dos coeficientes de uma equação química, ou de uma reação química, né? No caso aqui é uma reação de combustão. E esse balanceamento é feito de modo a atender o princípio da conservação da massa, que nós falamos anteriormente. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho essa equação química representada aqui. Então, eu tenho um combustível que está reagindo com ar, com 20 kmol de O2, né? Nesse caso aqui, ou 20 mols, depende da base que você estiver estabelecendo, mais 20 unidades molares de O2. Isso vai trazer também um conteúdo de nitrogênio, né? Tá certo? Justamente por aquelas questões que a gente comentou anteriormente. Então, para cada 1 kmol de ar eu tenho para cada 1 kmol de oxigênio eu tenho 4,76 kmols de ar, ou seja, 3,76 kmols de nitrogênio. Isso vai me dar os produtos da combustão, CO2, H2O, N2 e no caso aqui tem um O2 também. Basicamente eu vou equacionar isso daqui, né? Vou colocar variáveis aqui acompanhadas de cada um dos produtos de combustão e vou fazer o equacionamento para cada elemento. Cada elemento é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, quando eu olho para uma equação estequiométrica ou para uma reação química, ao balanceá-la, para eu saber quantas equações eu vou ter que olhar então para o número de elementos. Então eu tenho 4 elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Significa que eu vou ter 4 equações. Tá? Isso significa que eu posso ter no máximo 4 incógnitas aqui. No caso é o que eu tenho realmente, né? Então eu tenho X, Y, Z e W, né? Que são 4 produtos diferentes aí. Então basta que eu faça esse equacionamento aqui, do jeito que está colocado, e eu consigo resolver esse sistema 4x4 e determinar a quantidade molar de cada um dos meus produtos. Ok? Razão ar combustível ou massa de ar. Tá? O que é isso? A razão ar combustível, como o nome já diz, é uma relação entre a quantidade de massa de ar que entra para a minha reação de combustão em relação à quantidade de massa de combustível que eu estou colocando. Né? Então eu vou ter que em algum momento misturar o meu combustível com o ar e isso vai acontecer numa proporção. E essa proporção a gente chama de relação ou de razão ar combustível. A gente pode fazer tanto em massa como em volume essa razão. Tá?
Em alguns livros você vai encontrar também a expressão massa de ar. Então no livro do Baso ele não usa essa relação razão-ar-combustível, ele usa o termo massa de ar. Massa de ar, porque raramente você vai se referenciar a massa de ar simplesmente como uma massa em quilogramas de ar. Você, em geral, vai fazer a referência dessa massa em relação à massa de combustível. Então, a massa de ar, em geral, nos referenciamos ela, nós estamos falando disso daqui, ó. Tá? Massa de ar é a massa de fato de ar, em quilograma de ar, por massa de combustível. Tá? E como é que eu calculo a massa de uma substância? Eu calculo a partir da combinação do número de mols com a massa molecular, ou massa molar. Né? Para o ar, vamos colocar para o ar aqui para substâncias simples primeiro, né? Substância simples, essa massa molar é obtida da tabela periódica. Então, carbono, oxigênio, nitrogênio, então os elementos assim a gente já conhece. E os elementos que são formados da combinação deles, como CO2, CO, né? H2SO4, S2, isso tudo vem obviamente de uma soma, né? Do que existe já na tabela periódica, que é do elemento unitário. Então é facilmente obtido. Para uma substância como o ar, que é uma substância composta de moléculas, de várias moléculas, né, que no final nos dá uma mistura homogênea, nós calculamos a partir dessa expressão aqui. Então a massa molar de ar é o somatório das massas molares de cada um desses elementos, multiplicada pela fração molar de cada um desses elementos. A fração molar nada mais é do que o número de mols de um elemento em relação ao número de mols total da mistura do ar, né? Eu vou ter o seguinte, né? Que a minha massa molar de ar vai ser, então, a fração molar de N2 com a massa molar de N2 mais a fração molar de O2 vezes a massa molar de O2. Mas o que é a minha fração molar de N2? É o número de mols de N2 dividido pelo número de mols do ar total, né? Isso aqui as unidades são quilomol de N2 por quilomol de ar, vezes a massa molecular de N2, que é quilograma de N2 por quilomol de N2. Então perceba que ao fazer essa operação, quais são as unidades que ficam? Isso corta com isso. Eu vou ficar quilograma de N2 por quilomol de ar. Se eu fizer esse mesmo procedimento para o O2, ou seja, substituir onde é N, botar um O, eu vou cortar quilomol de O2 com quilomol de O2 e vou ficar com quilograma de O2 por quilomol de ar. Ao somar essas duas coisas, eu tenho quilograma de O2 com quilograma de N2 por quilomol de ar. Então isso fecha certinho, me dando quilograma de ar por quilomol de ar, tá certo? Quanto é que vale a fração molar de N2? Vale 0,79, né? Isso aqui é tabelado. E, desculpa, é de N2, tá certo? E de O2 vale 0,21, que é o que está aqui, né? As massas moleculares ou massa molar a gente sabe, né? A massa molar do nitrogênio é 14, mas da molécula N2, então, vezes 2 dá 28. E a de O2, a massa de um único oxigênio é 16, vezes 2 dá 32, né? São valores de tabela periódica. Então a gente vai chegar que a massa molecular do ar vale 29 kg por quilomol, tá? Então esse valor aí é um valor padrão que nós vamos adotar nas nossas contas. Bem, vamos resolver esse problema então, colocado aqui um exemplo para
exercitar aquilo que nós vimos teoricamente até aqui. Então o problema diz que 1 kmol de octano, aquela fórmula ali colocada, C8H18, é queimado com 20 kmol de oxigênio. Admitindo que os produtos contenham apenas CO2, H2O, O2 e N2, determine o número de mols de cada gás dos produtos e a razão ar combustível. Bem, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós precisamos fazer é escrever a equação química da combustão. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a equação C8H18 mais O2 mais 3,76N2, ou seja, o ar. E veja, o ar sempre vai ter essa constante aqui, né? Esse grupo, ou seja, para cada 1 kmol de O2 que está vindo 3,76 N2. Isso tem que estar no sangue, né? Considerando isso, eu vou dar origem aos meus produtos de combustão, que aqui serão CO2 mais H2O mais N2, ou seja, isso aqui é o básico, né? Lembra da teoria? Combustão, carbono vai dar origem a CO2, hidrogênio vai dar origem à água, enxofre daria origem ao SO2, mas não tem enxofre aqui. O N2 é inerte do que vem aqui, nesse caso, do ar, né? Meu combustível, estamos ignorando se existe nitrogênio nele, então o nitrogênio está vindo para cá, saindo inerte, né? E nesse caso nós temos O2 também, nos gases de combustão. Né? Daqui a gente já vê que o CO2 não está vindo do combustível, né? Então isso aqui está vindo do ar. Então, muito provavelmente é porque nós estamos trabalhando com excesso de ar aqui. Então a gente olha para essa equação de combustão, já podemos enxergar isso, embora nós ainda não tenhamos apresentado esse conceito formalmente, né? Vamos apresentar mais adiante. Bem, então é isso que nós temos. Precisamos então determinar o valor dos produtos. Então o produto, nós temos aqui X, Y, Z e W. Nos reagentes eu tenho 1 kmol do meu combustível e 20 kmol de O2. Ok? Então agora eu vou escrever a equação para cada componente. Eu tenho 8 carbono na entrada, né? Que vai ser igual a X nos produtos. Portanto, eu posso dizer que X igual a 8 kmol. Hidrogênio, eu tenho I18 é igual a 2Y. Portanto, o meu Y é igual a quilomol. Ficou ruim isso aqui, né? Quilomol. Oxigênio. Eu tenho 40 na entrada, que vai ser igual a 2x mais y mais 2w. Então eu vou ter o quê? O x vale 8, 2 vezes 8, 16. Meu y vale 9. 16 com 9 dá 25. É isso? É isso. 40 menos 25 é 15. 15 dividido por 2, 7,5. Então meu W é 7,5 kmol. Por último, nós temos o nosso nitrogênio. Né? Nosso nitrogênio vai dar 40 vezes 3,76, que vai ser igual a 2E. Portanto, vamos manter o padrão aqui, né? O nosso Z vai ser igual a 20 vezes 3,76. Isso aqui vai dar 75,2 kmol. Tá? Então, a primeira etapa do nosso problema está
realizado, né? Tá certo? Agora ele pede a razão ar combustível. Razão ar combustível ou massa de ar, né? Vai ser igual a massa de ar dividida pela massa de combustível. Quanto é que vale a massa de ar? Quilograma de ar é igual a massa molar de ar, em quilograma por quilomol de ar, vezes o número de mols de ar, em quilomol de ar. Tudo isso dividido por massa do combustível. Meu combustível tem o quê? Carbono e hidrogênio, é isso que eu estou considerando. Então eu vou ter massa de carbono mais a massa de hidrogênio. Tá certo? Ou seja, isso aqui é 29 da massa molar do ar vezes o número de mols de ar. Quantos mols de ar que eu tenho? Tenho 20 vezes 1 mais 3,76, que para cada 1 kmol de ar eu tenho 4,70, desculpa, para cada 1 kmol de oxigênio eu tenho 4,76 kmol de ar, né? Que é 1 mais o 3,76, vezes 20, que é a quantidade total que eu tenho nesse problema. Então vai ser igual a vezes 20 vezes 4,76. Massa de carbono é o quê? É a mesma coisa, na verdade, né? Massa molecular de carbono vezes o número de mols de carbono. A massa molecular de carbono é 12. Vezes o número de mols de carbono, 8, né? Eu tenho 8 átomos de carbono aqui, né? Então, tem que levar isso em consideração. Tá? Então, a massa de carbono que eu tenho, né, vai ser essa. Massa de hidrogênio, mesmo raciocínio. Número de massa, né? Massa molar vale 1, vezes 18, que são 18 átomos. Agora eu faço essa conta aqui e vou chegar no resultado, né? Isso aqui vai dar... Eu vou pegar aqui, né, que eu já fiz essa conta. Isso aqui vai dar 24,2 quilogramas de ar por quilograma de combustível, tá? Tá certo, gente? Então essa é a resposta do nosso problema, da segunda parte, né? Então quer dizer que para cada 1 kg de octano que eu estiver colocando na minha câmara de combustão, eu tenho que colocar junto 24,2 kg de ar, tá? Essa é a moral da história aqui, tá certo? Veja a importância de fazer essas contas, gente. Aqui, ó, pra gente, o ideal aqui seria eu ainda acompanhar nessas contas as unidades, né? Isso aqui, né? Então é só reforçando a quilograma de ar por quilomol de ar, né? E isso aqui é quilomol de ar com quilomol de ar, né? Então quilomol de ar, né? E isso corta com isso, vai me sobrar quilograma de ar, que é o que está aparecendo aqui, ó. No denominador eu tenho quilograma de combustível, né? Quilograma de carbono com quilograma de hidrogênio me dá o quilograma total de combustível que está aqui, tá? Beleza, gente? É uma dica, sempre prestem atenção nas unidades porque elas têm que fechar. Bem, vamos então agora falar de processos de combustão teóricos e reais. Então agora nós vamos entrar apresentando um vocabulário típico aí da combustão, né? Algumas definições importantes. O que é uma combustão completa? A combustão completa é aquela em que todo o meu combustível é queimado, tá? E consequentemente eu tenho como produtos a conversão
do meu carbono totalmente em CO2, ou seja, o meu carbono do reagente do combustível vai ser convertido totalmente em CO2, vai estar todo alocado na molécula de CO2, né? O meu hidrogênio vai ser totalmente convertido em água e o meu enxofre totalmente convertido em SO2. Então lá para os combustíveis sólidos e líquidos, né, que a gente falou que basicamente o que promove o poder calorífico do combustível é a queima de carbono, hidrogênio e enxofre, nós temos que os produtos da combustão serão esses. Então, obrigatoriamente a combustão de um combustível líquido ou gaso, ou sólido que contenha esses elementos nos reagentes vai conferir que os produtos tenham CO2, H2O e SO2, tá? Combustão incompleta. Os produtos da combustão contêm combustível não queimado, como por exemplo carbono, hidrogênio, monóxido de carbono ou esse radical aqui, né? OH, né? Então a gente pode encontrar esse tipo de formação nos produtos e isso indica que eu tenho uma combustão incompleta, né? Então esse C pode ser, esse carbono livre pode ser fuligem, né? Que a gente chama. Hidrogênio, monóxido de carbono é muito comum numa combustão incompleta, né? O H2 quer dizer que não foi queimado, então está sobrando hidrogênio lá, né? Então é isso, combustão incompleta. Ar estequiométrico ou ar teórico, né? Essa é uma quantidade de ar, ou uma razão ar combustível, podemos pensar dessa forma, né? A massa de ar ou razão ar combustível, que é calculada com base na reação química, né? E que nos diz qual que é a quantidade de ar que eu preciso para que a minha combustão seja completa, tá? Então, dado uma reação de combustão, para que ela seja feita completamente, ou seja, para que ocorra a queima conforme o que foi estabelecido aqui nesse primeiro parágrafo, né, eu vou precisar de uma quantidade de ar, e essa quantidade de ar é a quantidade de ar teórico, ou a razão ar combustível teórica, tá? Ela vem acompanhada desse símbolo asterisco aqui que nós vamos usar, tá? Aí tu se pergunta, então quer dizer que se eu colocar essa quantidade de ar que eu calculei teoricamente, significa então que a minha queima será completa? Não, né? Troço confuso isso, né? Mas não, isso aqui é apenas uma condição ideal, né? Uma referência para a gente. Por quê? Porque a qualidade da combustão não é função apenas da qualidade do combustível e da quantidade de ar que você coloca, mas sim de outros fatores, como por exemplo mistura, como por exemplo tempo que você permite que essa queima aconteça, né? Intervalo de tempo que você permite que ela se desenvolva, tá certo? Então esses dois fatores são dois fatores muito importantes para definir quanto da sua combustão será efetivamente realizada. Ok? Então eu posso ter uma mistura insuficiente. Imagina que eu estou entrando com uma corrente de ar e com meu combustível e não promovo uma mistura boa. Não adianta eu estar colocando a mesma quantidade de combustível em relação à quantidade, botando, desculpa, a proporção ideal de ar em relação ao combustível, calculada teoricamente, isso não vai promover a minha queima, né? Então não adianta. Então eu tenho que misturar. E até por isso que os gases, o combustível, né, gases como combustível, elas têm essa vantagem, que eles se misturam com uma boa facilidade. E outra coisa é o tempo. Se eu submeto essa mistura e essa queima a um tempo muito curto, então se eu tenho uma caldeira, por exemplo, subdimensionada, uma fornalha pequena, o que vai acontecer? Ele não vai terminar de queimar esse combustível ali dentro e vai sair elementos que caracterizam uma combustão incompleta, como fuligem, vai ter muita fuligem, vai ter monóxido de carbono, vai ter aqueles elementos que a gente está colocando aqui em cima, né, que vão depender também do combustível que eu utilizo, tá certo? Então,
Qual que é uma consequência disso? A consequência disso é que, como essas duas variáveis são variáveis assim que dependem do processo, né, e do combustível, eu vou precisar trabalhar com o que a gente chama de excesso de ar. E isso nós vamos ver mais adiante, tá? Combustão teórico-estequiométrica é a combustão ideal, né? Qual que é uma combustão ideal? É aquela que todo o meu combustível é queimado. Mas não basta que eu queime todo o meu combustível, eu tenho que fazer isso da forma ideal, ou seja, usando o mínimo de ar possível, que seria o ar teórico, ou o ar estequiométrico. Então, combustão completa é aquela que eu converto completamente meus reagentes nos produtos de combustão, onde eu não tenho presença de CO, não tenho presença de carbono livre, né, fuligem, né, ou seja, converto tudo isso aqui. Mas para acontecer isso, eu tenho duas opções. Eu posso fazer isso com ar teórico, daí significa que eu estou com uma condição perfeita, ideal, e daí sim, então eu tenho uma combustão teórica estequiométrica, ou posso fazer isso numa condição em que eu tenho que colocar ar a mais do que estequiométrico. E daí vai ser uma combustão completa, mas não vai ser uma combustão teórica ou estequiométrica, tá? Eu estou falando isso também de forma de potencial, porque uma combustão completa é praticamente impossível de acontecer, né? Você sempre vai ter algum elemento, por menor teor que seja, que simboliza uma combustão incompleta, ok? Mais algumas definições importantes com relação aos processos de combustão. Nós temos aqui, nós já definimos o que é a massa de ar, ou razão ar combustível, e agora nós vamos definir volume de ar, né? É a quantidade de ar, mas agora em base volumétrica, utilizada no processo de combustão. Então, eu estou querendo, então, em vez de calcular a massa de ar, de ar por massa de combustível, eu posso ter interesse em calcular a razão entre massa de ar, ou volume de ar, desculpa, e a massa de combustível, né? Então, daí eu vou utilizar essa relação que está colocada aqui, ó. O volume de ar é igual a 22,4 metro cúbico por quilomol, vezes o número de mols de ar, dividido pela massa de combustível, né? Então, veja que eu trouxe aqui as unidades para que vocês percebam, né, a importância delas. Né? De onde é que vem esse 22,4? Né? 22,4 é o volume ocupado por 1 kmol, né? 22,4 metros cúbicos, é o volume ocupado por 1 kmol de um gás ideal. Tá certo? Isso aqui a gente pode obter, né, partindo da equação dos gases ideais, e forçando, né, que ele esteja nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então esse volume é o volume molar de 1 kmol de gás ideal na CNTP, que é a 0 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera. Tá? Então, ao fazer isso, eu vou chegar à conclusão que é 22,4, posso manipular isso, né, com a equação de gás ideal, e multiplicando pelo número de mols de ar, então eu vou ter o volume de ar. Tá? Você vai observar que ele geralmente vem com essa letrinha N, que é para designar que é metro cúbico normal, que é justamente para dizer que isso foi feito na CNTP. Então, esse volume é um volume calculado numa condição de temperatura de 0 graus em 1 atm. Aí tu está dizendo assim já, mas a combustão não vai acontecer a 0 grau, né? Não vai mesmo. Eu acho que não vai, né? Vai ser bem maior a temperatura que esse ar vai estar entrando, principalmente até porque a gente vai querer esquentar esse ar. Não se esqueça que nas caldeiras é comum a presença de um trocador de calor chamado pré-aquecedor de ar, como nós já vimos no capítulo anterior. Então, o que acontece? Acontece que para determinar o volume de ar real, eu ainda vou ter que corrigir esse cálculo do normal pela temperatura. Tá? Ok? Essa outra definição é a massa ou volume de gás de combustão. Tudo que a gente falou para ar, agora a gente vai fazer para os gases de combustão, ou seja, os reagentes e agora os produtos. Né? Então é análogo aqui. Então eu vou poder determinar a massa
dos gases de combustão por massa de combustível colocado. Então, é o somatório da massa molar vezes o número de mols de cada um dos meus produtos, né? Tá certo? Posso calcular o volume da mesma forma, admitindo que os meus gases de combustão eles têm um comportamento de gás ideal, né? Então eu posso aproximar, fazer uma estimativa das minhas contas do volume de gás de combustão, considerando agora o número de mols de produtos, tá ok? E por fim, um outro artifício que é muito utilizado é calcular o volume de gás de combustão, mas baseado numa base seca, tá? O que significa numa base seca? Numa base seca é o seguinte: quando tem a minha reação de combustão, a gente já mostrou lá que tem os produtos de combustão, vai ter CO2, vai ter N2, vai ter SO2, se meu combustível tiver enxofre, então vai ter também H2O, né? Se ela for completa, se ela for incompleta, pode ter CO ainda, né? Então, o que acontece? Na base total, nós pegaríamos o número de mols dos produtos de todos eles. E na base seca é o número total menos o número de mols de água, tá? Porque a água vai estar presente, né, em toda a reação de combustão, a gente vai ter formação de água. Então a diferença é essa. Tá? Por que existe essa denominação em base seca? Porque os aparelhos típicos de medição de composição de gases de combustão, então é muito comum você em algum momento ter de medir a composição dos gases que estão entrando na chaminé da caldeira, e a gente vai falar disso adiante. Essas medições são feitas em base seca, né? O princípio de funcionamento desses equipamentos é feito de acordo com uma medição que nos retorna um resultado em base seca. Então é por isso, então a gente já faz as análises com base no que vem de retorno desses equipamentos, tá? Então é muito utilizadas as análises em base seca também. Bem, algo que é importante nós definirmos agora é o conceito de excesso de ar. Tá? Então a gente já deu uma pequena introdução ali. Então é comum, então, ou vou dizer que 110% aí, fazendo até uma brincadeira, né? Das vezes, na prática, nós vamos precisar de excesso de ar. Né? Ou seja, não vai existir nenhuma aplicação de combustão que você não vai ter excesso de ar. Você sempre vai precisar. Né? 100%, né? Vamos falar corretamente. 100% das vezes você vai precisar ter excesso de ar aí. Né? Para ter uma combustão mais próxima possível da combustão completa. Tá certo? E é impossível atingir a combustão completa também. Vamos colocar dessa forma. Praticamente impossível, né? Então, você vai ter que aumentar a quantidade de ar em relação ao ar teórico. Tá? E é claro que tem aquela história que a gente já conversou lá atrás. Se eu colocar muito mais ar, eu posso começar a perder energia, né, para o nitrogênio que é inerte. Né? Então vai ter que ter um compromisso entre um mínimo de ar que você coloca, de forma que você não está queimando porque tem menos do que ar teórico, mas também não muito mais do que o ar teórico, para não roubar essa energia e não ser prejudicial para a eficiência da sua caldeira, né? Então a quantidade de ar acima do ar teórico é chamada de excesso de ar. Ela geralmente é expressa como um percentual de excesso de ar ou percentual de ar teórico. Então, por exemplo, uma quantidade de 150% de ar teórico significa que nós estamos com o valor 50% acima de excesso de ar. Né? E por outro lado, se a gente estiver falando que tem 90% de ar teórico, a gente tem uma deficiência de 10% de ar. Né? Então a gente calcula o excesso de ar por essa equaçãozinha que está colocada aqui, né? Que seria a massa de ar pela massa de ar estequiométrica. Então eu posso calcular a massa de ar estequiométrica através de uma reação de combustão estequiométrica, tá certo? Então se eu conheço meu combustível, posso resolver e balancear uma equação estequiométrica, obtendo a quantidade de ar necessária para que aquela reação aconteça daquela forma, tá certo? E posso
escrever a minha reação real e determinar quanto de ar que está sendo utilizado nessa reação, né? E eu divido um pelo outro, tem o excesso de ar. Então isso é um dos approaches aí que eu posso utilizar para determinar o excesso de ar, né? Em alguns casos eu posso saber quanto de excesso de ar que eu tenho e querer saber quanto de massa de ar que está entrando, etc. Existem algumas variações aí, mas só para vocês saberem a relação entre essas variáveis. Massa de ar ou relação ar-combustível real dividido pela relação ar-combustível estequiométrica, tá? Aqui eu trago alguns valores típicos de excesso de ar utilizados na queima de diferentes combustíveis, né? Então aqui combustível gasoso, ó, gás combustível, nós temos uma queima em suspensão, que nós dizemos, e aqui o excesso de ar varia tipicamente entre 5% e 20%, né? Então nós vamos ter esses níveis de excesso. Quando nós trabalhamos com carvão pulverizado, que é um combustível sólido mais particulado, né, em uma granulometria muito fina, nós também vamos ter um tipo de queima em suspensão. Esse aqui é o tipo de combustível utilizado na nossa usina termoelétrica aqui, Jorge Lacerda, carvão pulverizado. Os excessos de ar típicos para essa situação são de 10 a 25%. Óleo combustível líquido agora, também em suspensão, de 10 a 25%. Então, muito parecido com o carvão pulverizado, até porque a forma de injeção disso na combustão é muito parecida, né? Aqui nós estamos falando de partículas muito pequenas de combustível sólido, enquanto que aqui nós estamos falando de partículas muito pequenas de combustível líquido, que são atomizadas junto com o ar e que aqui são misturadas com o ar e inseridas na câmara. Então o princípio é muito próximo, então não é surpreendente para a gente que esses valores sejam próximos. Quando eu tenho um carvão granulado, ou seja, já mais grosseiro do que um pulverizado, o tipo de queima já não é em suspensão, é um tipo sobre grelha. Então isso aqui nós vamos falar melhor quando formos falar de fornalhas e queimadores. O excesso de ar é maior. E na lenha, maior também, né? Então aqui são combustíveis de granulometria maior, que eu vou queimar sobre grelha. Então certamente a minha movimentação do combustível e a mistura com o ar vai ser mais pobre do que nessas situações. Então isso aqui vai afetar consideravelmente a quantidade de ar que eu tenho que colocar para promover uma combustão economicamente interessante, entende? Quando a minha combustão é completa e eu conheço perfeitamente o meu combustível e o ar, né, as relações bem conhecidas, é muito fácil eu prever os meus produtos, né? A gente já viu como se faz isso através de balanço estequiométrico simples. Só que no mundo real é comum que a minha combustão seja incompleta e geralmente ela vai ser realmente, tá? Então, como eu vou ter uma combustão incompleta e vou ter que trabalhar com excesso de ar, significa que lá nos meus produtos de combustão, além dos produtos que naturalmente ocorrem numa combustão completa, como CO2, H2O e N2, SO2 se eu tiver enxofre também, eu vou ter ainda O2, eu vou ter ainda CO. Então perceba que eu começo a ter mais produtos do que numa situação de combustão completa e ideal como a combustão estequiométrica. Portanto, para eu caracterizar meus produtos de combustão e para eu caracterizar todo o meu problema, calcular as proporções de massa de gás de combustão e de volume de combustão, que são importantes quando eu estou fazendo análise de um gerador de vapor, eu vou precisar não somente da composição química do combustível, porque se nós olharmos para o nosso equacionamento, que vai ser resultante do balanço estequiométrico, perceba que eu falei para vocês antes que o número de equações é dada pelo número de elementos, tá certo? E o número de incógnitas vai ser dada pelo número de produtos, digamos que a gente já conheça o que está nos nossos reagentes, né? Então os nossos produtos a gente não conhece nenhuma quantidade molar deles, então
o número de produtos vai ser um número de incógnitas. Se eu tiver uma maior quantidade de número de produtos do que de elementos, significa que matematicamente eu vou ter um sistema com mais variáveis do que equações. E, consequentemente, eu não vou conseguir resolver esse problema. Ou seja, eu vou ter que ir atrás de outras duas equações, ou, digamos, né, se a gente tiver excesso de área e CO, por exemplo, eu vou precisar de mais equações para poder resolver o meu sistema de equações. Então, estou trazendo aqui a matemática junto para vocês compreenderem isso. E essas equações adicionais, elas vão vir, em geral, de medições que são feitas dos gases de combustão. Tá certo? Essas medições elas são feitas com equipamentos na base da chaminé, que a gente chama. Okay? Então, depois que você tem a combustão na fornalha, câmara de combustão, então aqueles teus gases de combustão vão trocar calor com os vários trocadores de calor dentro de uma caldeira, né? Seja ela flama-tubular ou aquatubular, você vai retirar o conteúdo energético desses gases de combustão o máximo que você puder. Depois isso vai passar por um sistema de lavagem dos gases, um sistema de tratamento desses gases para minimizar o lançamento de particulados indesejados na atmosfera. E daí, finalmente, você vai chegar no pé da chaminé, ou na base, que é onde você vai fazer o lançamento desses gases. Tá certo? Ali, você faz a coleta dos gases de combustão, pega uma amostra desses gases e faz a análise do teor de composição. É isso que é feito. Né? Então, usam sensores para isso. Sensores, um exemplo clássico aí são os sensores tipos analisador de Orsat, que estão colocados aqui nessa figura, né? Uma figura de um analisador de Orsat aqui, que basicamente com ele você vai conseguir então analisar os teores de CO2, de O2 e de CO. Né? Tá certo? CO e O2 aí são muito importantes, né? Porque o O2 que estiver livre, né? Ele certamente vai ter algum grau de participação, vai estar vinculado à quantidade de excesso de ar que entrou. Né? Esse O2 é um O2 que sobrou, tá certo? E outra coisa que acontece aí também é o CO. Né? O CO é o monóxido de carbono que mostra que houve uma combustão incompleta, tá certo? Então, como é que funciona? A partir dessas medições com o analisador de Orsat, eles conferem medição e nos fornecem resultados em base seca. Né? O que nós vamos ter dos resultados extraídos dessas medições? Nós vamos ter a fração volumétrica ou fração molar, representada pela letra Y do componente, é igual ao volume do componente pelo volume dos gases de combustão na base seca, que é a mesma coisa que número de mols do componente dividido pelo número de mol dos gases de combustão na base seca. Tá certo? Então é assim que funciona os resultados que a gente vai extrair do nosso analisador de Orsat. Tá ok?